lá, nessa edição da TV Embelezar, temos a honra, novamente, né, de entrevistar a médica cirurgiã plástica, a doutora Pamela Matsudo. Ela está cheia de novidades na vida pessoal, profissional, uma agenda hiperlotada, mas a gente conseguiu um pedacinho dos horários dela para conversar com vocês hoje, tá? Sobre alguns assuntos que ela está mais especializada no momento. E mesmo nós mulheres, muitas vezes lemos as coisas, ouvimos e não temos muito uma base, digamos assim, uma introdução ao assunto, né? Então, aí a gente fica assim, mas poxa, mas por que a cirurgia plástica, não sei o quê, mas e se eu precisasse? Não pegou o assunto no começo, né? Não sabe, nunca olhou o que teriam outras coisas anteriores até chegar naquela fase, né? Então, acho que é muito interessante que nós vamos conversar com ela muito preparada, né? E nós vamos entender algumas coisas que são necessárias, basicamente, da cirurgia plástica, para depois chegar no grande finale, como se diz, tá? Então, doutora Pamela, é uma grande alegria, uma honra outra vez, né? Parabéns aí por todas as conquistas que estão ocorrendo e sucedendo, né? E deixa aí para os seus cumprimentos, as nossas internautas, os nossos internautas da TV Embelezar. Beth, então, em primeiro lugar, muito obrigada por mais um convite para falar aqui para vocês todos. A agenda estava meio corrida, mas a gente conseguiu um tempinho, que bom, importante isso, para dar para atualizar os internautas aí sobre as dúvidas, e estou super à disposição, assim que a gente consegue, a gente vai marcando as entrevistas. Bom, muito obrigada. Agora, só assim, né, a pessoa vai olhar e dizer assim, ela é tão jovem, né, tem gente que às vezes fica, né, a pessoa é jovem, não pode saber tanto assim, mas ela é jovem porque ela é cirurgiã plástica, ela tem os segredos dela também. Então, vamos lá, quantos anos de cirurgia? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Pamela Matsudo, eu sou cirurgiã plástica já há 14 anos pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e estou aqui para responder as dúvidas e trazer as atualidades dentro da minha especialidade. Tá, e aí agora nós vamos perguntar assim, a maior parte do seu público de trabalho são mulheres que a senhora vem atuando, qual a média de idade dessas mulheres? Beth, ainda hoje, a maioria das minhas pacientes são mulheres, porém, com o passar dos anos, nós vemos um aumento considerável da proporção de homens operando conosco, tá? Então, eu acredito que mundialmente isso tem acontecido, não é só comigo, mas a maioria ainda são as mulheres, com esse aumento exponencial dos homens, né? A gente brinca que a idade do paciente geralmente acompanha a idade do médico, e isso é uma realidade. Então, o que hoje eu tenho atendido bastante são mulheres, principalmente que já tiveram seus filhos, já constituíram a sua família e querem dar um jeitinho depois da gestação. Certo. Agora, vamos pensar assim, em termos de mulher, dividindo um pouco de fases, para a gente ver assim, se a cirurgia plástica ela vai entrar em todos os momentos, né? É claro que quando nasce um bebezinho com algum defeito congênito, já se utiliza normalmente, já quase que, né, pós-parto, para algumas correções, né? Parece-me que o lábio leporino é uma dessas situações já, e outras coisas que, infelizmente, pode ocorrer já desde, né? A gente tem que entender, às vezes as coisas só acontecem desde pós-gestação, né? Mas aí nós vamos pensar assim, em termos mais normais. E recentemente eu vi um homem muito maduro namorando uma garotinha, devia ter de 12 para 14 anos, né? E eu pensando nessa diferença etária toda, e o que seria se essa menina engravidasse dele? Ela é uma adolescente, né? Então, como é esse corpo de adolescente, e nós estamos hoje no Brasil com o maior índice de adolescentes grávidas, né? Aliás, a América Latina está batendo geral, mas o Brasil é uma coisa assim muito surreal. E o que é a gravidez na adolescência para a mulher, pensando posteriormente que ela vai ter que fazer cirurgias, né, para o corpinho dela ainda tá tão facilzinho assim de moldar, né, e talvez consequências mesmo posteriores, né, da gravidez e do parto. Dá para pensar um pouco sobre esse público assim também? Tem mães aí com menininhas, né, e aí...
Tem aumentado também no nosso público, no Brasil, né? As mulheres têm ainda, está diminuindo, mas ainda é bastante grande o número de gestantes com menos de 14 anos, 14, 15. Então, isso é uma coisa que é a nossa realidade. Em termos de cirurgia plástica, que é a minha especialidade, eu posso dizer, geralmente esse corpo é um corpo que teoricamente está preparado para a natureza, mas que não está, muitas vezes, totalmente desenvolvido. Porém, a mãe consegue, do ponto de vista ginecológico, prover o nenê de uma forma normal. Do ponto de vista da cirurgia plástica, do corpo da mulher, o que nós observamos é que, isso num geral, é que quanto mais jovem a mãe, mais rápido esse corpo se recupera, né? Então, essas pacientes geralmente não vêm em busca da cirurgia plástica por este motivo, né? Pelo pós-gestacional, por elas terem uma recuperação mais rápida, por serem mais novas, e também pelo poder aquisitivo, que muitas vezes esse poder aquisitivo é um pouco são de pessoas com menor poder aquisitivo que acabam engravidando com uma menor idade. Certo. Digamos assim, quando a mulher, às vezes começa cedo, mas está dizendo, a gente não pode fazer nada, nós estamos baseando em estatísticas, né? Vamos pensar assim, dentro de um plano normal, sei lá, 18, 20 anos, começa até a vida do casamento, né? A média geral aí, né? E vai ter a média está aumentando. Você viu que eu comentei, sem falar a minha idade, que a média das minhas pacientes acompanha a idade do médico, né? Então, mas só dando uma dica, Beth, essa média vem aumentando. Então, ainda dependendo que vocês pertencem à classe mais elitizada, né? A maioria da nossa população ainda, né, digamos assim, classe média ou um pouco menos, elas dependem do SUS e o SUS, sem dúvida, faz, inclusive, as correções quando necessárias, também, não é, pós-parto, gratuitamente. Mas vamos pensar assim, que, em geral, né, ela ainda é jovem mãe, eu estou indo por fases, eu vou chegar lá nas idosas que nem eu. Mas vamos pensar assim, ela teve 3 gravidez, por exemplo, tá numa faixa aí de 18, 20 e poucos anos. E talvez vai estar a obesidade cada vez mais na gravidez, não é isso? Talvez ela tenha que fazer cesárea, muitas vezes, diante da continuidade da gestação. É comum essa procura de mulheres dessa faixa etária que a gestação traga algum transtorno muito grande para o corpo? Quais poderiam ser? Tá. A faixa etária é média de 20 anos, por aí que está mais ou menos, né, batendo o padrão, né? 20, 30. A procura maior é de 30 a mais. Sim. De uma idade de 30 anos para mais. Os 20 ainda não se torna a prioridade, né, dessa mulher. Até porque é considerado uma pessoa jovem e a recuperação é melhor, a elasticidade da pele é outra, o colágeno, né? Então, você vê que tem uma recuperação melhor, mesmo quando se engorda muito durante a gestação, tá? Óbvio que tem casos e casos, não é uma receita de bolo, Beth, então tem pacientes que às vezes engordam além da conta com essa idade e tem a necessidade, sim, de procurar a ajuda de um especialista, se caso isso se torne um incômodo muito grande na vida pessoal, e aí nós orientamos de uma forma bem direcionada e individualista, né, dependendo do caso, para a melhor opção cirúrgica no momento. Porque antigamente, né, assim, pensar todos os benefícios que temos hoje da saúde, né, as mulheres, elas eram multíparas, né, elas casavam muito jovens, né, digamos assim, olhando a nossa história feminina, né, e aí você tinha aí 14, 15 anos com né, 4, 5 filhos, enfim, elas eram muito obesas, não tenha dúvida, né, não sei quais seriam as condições ginecológicas de reparação ou coisas que poderiam vir a ser, né? Normalmente os partos eram normais também, que eu acho que é interessante isso, né?
Hoje se tem mais a cesariana, no caso também, já a preocupação, digamos, né, de embelezamento, mas nós temos aí, no meio do caminho de tudo isso, né, até chegar um dia que a mulher diz assim, eu preciso fazer uma cirurgia plástica, eu já não me aguento mais. Tá aqui, tá ali, não é? Começa a se pôr defeitos, às vezes, né? Nós vamos chegar aí na mulher já quase climatérica, né? Ela já vai estar ali pelos 40 e poucos anos, né? Pré-menopausa, não está por aí? Como é que é essa idade? Olha, esse é meu público mais abrangente, é dos 30 mais até uns 50 anos, é o público-alvo aí, e onde a paciente já constituiu prole, né? Então, ela eventualmente teve 2 filhos, 3, e parou, falou assim, bom, agora estacionou, não quero mais. Então, que resolvem procurar os meus serviços, né? Para dar uma repaginada, né? Certo. Vamos dizer assim, para melhorar o aspecto. E aí, para tentar uma associação, muitas vezes, de alguns procedimentos que as mulheres têm buscado bastante na pós-gestação. As etapas, desculpa, Beth, cortou um pouquinho. Cortou um pouco, então vamos lá. Oi, Anjo, cortou um pouco. Eu também ouço de vez em quando que corta, Anjo. Ele edita depois, tem calma. As etapas que... Então, doutora, no caso assim, nós já estamos falando de uma mulher jovem ainda, tá? Ela teve 2, 3 partos, tá? Muito bem. Agora ela não quer mais engravidar, ela está providenciando encerrar a prole aí. Qual é a preocupação que ela vai chegar até a cirurgia plástica para dizer assim, ficou muito grande meu abdômen, fiquei com cicatriz não sei aonde, minha mama desceu. Qual é, assim, vamos pensar nessa mãe, né, digamos assim, já se preparando para uma meia-idade, né, qual é a preocupação que ela vai chegar na cirurgia plástica? Beth, o que mais nós conversamos durante a consulta médica com essas mães que já tiveram prole constituída e resolveram encerrar, né? Então, assim, olha, doutora, eu não quero mais filhos, estou decidida, estou me olhando no espelho, estou incomodada realmente das alterações que mais me procuram, que nem eu estava dizendo, o abdômen é o número 1 procurado, associado à mama, alterações da mama em geral, né? E, em terceiro lugar, alterações de gordura localizada, que fica acumulado em regiões diversas do corpo na pós-gestação. Então, essas 3 associações cirúrgicas são as que são mais procuradas na pós-gestação. E no caso, tem um prazo pós-gestação para fazer a cirurgia? Então, o ideal é que a paciente não esteja amamentando, né, ao realizar esse tipo de cirurgia. Uma média que nós indicamos com 6 meses pós a paciente ter parido, né? Então, após 6 meses dela ter dado à luz, então é o indicado, né, fazer essas associações cirúrgicas, dependendo do caso. Se a paciente estiver ainda amamentando nesses 6 meses, qualquer tipo de cirurgia deve ser postergada. Certo. Então, veja bem, olha, nós tirando a parte da gravidez, né, para a gente entender que ainda são mulheres mais jovens, as que sobrevivem à natureza e à sociedade, vão chegar na fase chamada climatérica. Aí é que começam os calorões, as gorduras inesperadas, né? Pelos no corpo, enfim, o que é mais? Tá? Então, vamos imaginar essa mulher climatérica agora e depois entrar especificamente num outro especialização que a senhora fez, né? Então, nós estamos assim, nós temos 2 tipos de mulheres para a gente entender que usa muita cirurgia plástica. É a mulher na média, né, idade, porque ela se sente que envelheceu, né, então essa fase climatérica vai entrar muito, né, fogachos e não sei o que, remédio, engorda, emagrece, então realmente, assim, é uma fase terrível, né, que tem que tomar remédio para pressão às vezes, nada daquilo era esperado, né, e vai vir a fase, enfim, da senescência ou senilidade, como as pessoas quiserem dizer, que vem a velhice aí no meio do caminho. E no meio do caminho também as pessoas idosas hoje fazem muitas reparações, né?
cirúrgicas e nem parece que tem aquela idade. Então, nós depois vamos voltar a um segredo aí para vocês, mas vamos tentar concluir essas duas fases de mulheres. Elas vão desesperadas atrás da cirurgia plástica também, né, doutora? E quais são, dividindo esses dois grupos, o que elas mais procuram? Dentro dessa faixa, a paciente no climatério, ela gosta também desse pupurri que eu acabei de falar, dessa associação cirúrgica que envolve mais a parte corporal, que é lipo, abdômen e mama, em geral, né? Isso é o que mais tem saído. E a faixa um pouco dos 50 a mais tem aumentado muito a procura, primeiro porque a paciente com 50 anos hoje não aparenta ter a idade que tem. Então, os 50 são os novos 40 hoje, né? E assim sucessivamente. Então, essa preocupação de estar bem, de envelhecer bem, está aumentando muito. Quando a faixa etária passa por 50 a mais, aí nós observamos uma procura maior pela cirurgia plástica na parte facial. Porque existem hoje muitos procedimentos estéticos que a gente consegue postergar, né, fazendo na medida correta, postergar uma intervenção cirúrgica na face. Porém, quando você chega com 50 anos ou mais, essa procura se aumenta, porque só os procedimentos já não dão conta, né? Por conta de uma flacidez exagerada na face, de ter que recolocar, reposicionar as estruturas faciais no seu devido lugar. Então, aí vira um mix de uma associação cirúrgica com estética. Aí nós já estamos de novo entrando praticamente naquela preocupação da vulvoplastia, né, que está tão em moda agora, até mocinhas fazendo. Então, e essa parte também eu acho que cresceu muito na cirurgia plástica. E o que a senhora tem a dizer? Muito. A plástica, eu vou colocar assim como, porque envolve muitas áreas. Então, a plástica da região íntima, no geral, tá? Isso envolve monte de Vênus, pequenos lábios, grandes lábios, clitóris, enfim, isso tudo aumentou muito em todas as faixas etárias, porque vem deixando de ser um tabu, ainda é um tabu, mas vem melhorando, né, esse aspecto, as pessoas falam mais e veem que está incomodando e procuram uma melhora e se abrem mais com o especialista. Então, esse tipo em específico que você citou, dessa região íntima, vem aumentando em todas as faixas etárias. E o grande momento agora é o makeover. E aí, gente? Mummy makeover. O que vocês acham? Vocês também querem fazer, aprender como é que é? Como ela vai morar nos Estados Unidos, está tudo para lá, né? Agora ela está especializada e nós vamos ter que aprender para entender o que é. Vamos lá, doutora, está na moda, todo mundo fala, né? Então, o que é isso para quem não sabe? Vamos lá. Beth e internautas, o Mama Makeover nada mais é do que a associação desses 3 procedimentos que são mais procurados na fase pós-gestacional. O paciente já encerrou prole, está decidida, não vai querer ter mais filhos, vou resolver minha vida. E na maioria das vezes, foi o que eu vou ser repetitiva, mas eu vou citar aquela fase que pós-gestacional, que os procedimentos associados que mais tem procura são abdominoplastia, onde você tira o excesso de flacidez de pele, né, associado à reconstrução de um novo umbigo, mais fechamento da musculatura do reto abdominal, associado a uma lipoaspiração, dependendo do lugar, isso é individualizado, associado à cirurgia da mama, que vai ser individualizada também. Às vezes a mama tá grande, ou tá grande caída, ou tá só caída. Então, a associação desses 3 procedimentos, mama, abdômen e lipo, é o pupurri mais procurado, e aí nós colocamos o nome de Mama Makeover, né? É para essas pacientes pós-gestacionais, para melhorar o contorno corporal como um todo, pós-gestacional.
Vou fazer um pouco de brincadeira, mas é necessário. A senhora arrumou tudo, mas aqui, ó, o balanço do braço aqui, fenomenal, né? E depois Esse também daí, de coxas, né, gente? O que que se faz? Eu acho que é muita ginástica daí para botar no lugar, não sei. Vamos ver é, qual é a solução aí. a solução é não expor o paciente, diminuir. O quanto mais nós conseguimos diminuir o risco cirúrgico, melhor. Então, eu não geralmente a maioria dos médicos, e eu me incluo nesses, não associamos muitos procedimentos cirúrgicos de uma vez só, por conta do risco cirúrgico, mas se tiver uma alteração no braço que precisa de uma braquioplastia ou uma alteração na coxa que precisa de uma cruroplastia, nós fazemos em etapas, né, em sessões, com uma média aí de intervalo de 6 meses de cada etapa para cada etapa. Já pensou a pessoa tudo novinha, reformadinha, e o braço e a coxa balançando? Gente, não dá, tem que cuidar Não dessa parte combina, também. né? Não combina. Acabamos de descobrir que depois de 6 meses ainda tem que ir mais um pouquinho, não é? Mas aos Maravilha. poucos. É, isso é muito bom, eu acho que deu para entender, porque até mesmo para evitar da pessoa se frustrar, muitas vezes ela pensa que vai lá e vai fazer tudo uma vez só, e não é assim, né? Então, por etapas, como a senhora está explicando, é, ainda bem que muitas vezes, quando elas já encerraram a gestação, que fizeram a laqueadura, fica melhor, né, doutora? Porque evita novos partos também. Acho que isso é importante. E se É, fez a cirurgia, mas se manter mais magra também, né? Qual é o último, a orientação, assim, para a gente olha, entender? a laqueadura não é uma obrigatoriedade para fazer essas associações cirúrgicas, porém, a mulher tem que estar bem informada, que a cirurgia em si não vai prejudicar uma gestação caso ela tenha posteriormente, porém, ela vai desperdiçar dinheiro e tempo, né? Do trabalho que eu realizei nela. Então, o ideal é que esteja segura e se precava de ter filhos após essas cirurgias, né? Tenha os filhos antes de fazer uma bela cirurgia plástica, né? Que daí fica mocinha sempre, bem bonitinha, se não Isso engorda, mesmo. perde tudo, começa tudo de novo. Não dá. Não tem almoço grátis, né, Beth? E depois também, não é a questão da média terceira idade, né? É impossível a mulher, né, engordar um pouquinho ou ficar com algumas coluninhas a mais penduradas, né? Então, fez a cirurgia, ela vai ter que ter um cuidado nessa fase do climatério para frente, a mulher engorda muito, né? Eu acho que é uma coisa assim meio estranha. Mas eu acho que aí é o cuidado também, não só do nutricionista, de todas essas outras áreas adjacentes, né? É por isso que é importante acompanhar, né, a parte hormonal, né, ter acompanhamento com não só o nutricionista no pós-cirúrgico, mas também com o endocrinologista, né, no pré, para saber se os hormônios estão ok, com o ginecologista. Então, é uma associação de especialidades aí. E tem hoje muitas atividades, por exemplo, partindo desde a massagem, né, até algumas outras novidades que existem aí de estruturação do corpo, dança, etc. Uma pessoa que faça uma cirurgia um pouco maior, vamos supor que ela estava mais obesa e deu uma repaginada, tá assim, né? Os homens estão fazendo assim, ó, bem assim, viu, gente? Passou, os caras ficou subiando, já imaginou? Então, como é que fica? Ela tá bonitaça, mas como é que vai ser agora? Ela pode ir para academia, ela vai fazer massagem, ela pode quais tipos de aparelhos, ou tá tudo liberado também? Tem É, isso, né? no pós-cirúrgico, nós indicamos a drenagem pós-cirúrgica em um PO, assim, aproximadamente com 7 dias, às vezes até antes, né, dependendo do caso. Então, mas com especialista, né, com fisioterapeuta especializado em pós-cirúrgico, porque senão pode prejudicar a cirurgia. Em relação às atividades físicas, o que nós orientamos do ponto de vista, a caminhada pode caminhar, às vezes no início é incômodo, mas ela deve para aumentar a circulação e evitar risco de trombose venosa profunda. Então, isso é super importante e nós orientamos para que caminhe precoce, né? Agora, atividades um pouco maiores, por exemplo, quando é realizado a cirurgia da mama, ela tem eu peço para que não passe o movimento do braço, do cotovelo, não passe à altura do ombro,
né? Então, para voltar a malhar normalmente, é mais ou menos com uns 2 a 3 meses, tá? A parte superior, né? A massagem então, pode, no caso, a massagem poderia. Especializado, né? Ah, entendi. Ah, então, gente, para contratar uma massagista, enfim, pós-cirurgia, é como ela disse, tem que ser especializada pós-cirúrgica, senão pode dar confusão aí nesse... Pode dar problema na sua cirurgia. Dançar pode, malhar... Pode, aparelhos, não. Quando é realizada a parte tanto da mama quanto do abdômen, é uma média aí para voltar às atividades normais, com uns 2 meses, uma média de 2 meses. Certo. E aí o próprio corpo vai liberando. No começo, com 2 meses sem peso, né? E com 3 meses já vai associando um pouquinho mais de peso e vai aumentando no decorrer dos meses posteriores. Lógico, com acompanhamento médico nos retornos pós-cirúrgicos. O legal mesmo é dançar, né? Ficar alegre, feliz, corpo malhado. Quem dança, seus males espanta, já dizia o ditado, né, Beth? Eu adorei conversar com a senhora, né? E estou muito feliz que está fazendo uma carreira espetacular também fora do Brasil agora, né? A gente lhe estima muito, há muitos anos a conhecemos aí jovenzinha, né? É aquelas coisas assim que fica meio da família, como a gente diz, né? Embora eu estou longe de ficar no círculo da senhora, do seu esposo, mas é a afetividade, né, que a gente fica naquela coisa de carinho, né, vocês respeitam a gente, estão sempre colaborando, e então a sua felicidade é a nossa também. Muito obrigada, Beth. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas suas e dos internautas. E eu estou aqui à disposição. Mesmo à distância, vou estar à disposição. Pois é, e daí, né? Não dá para só. Vai ter que viajar para outro país se quiser fazer cirurgia com ela daqui para frente. Olha que chique. Mas se mantenha em contato conosco e cada vez que descobre uma novidade internacional, né, passa para a gente também, não é verdade? Com certeza. Então, um grande abraço, minha querida, muito carinho para você, votos de tudo pleno, divino e maravilhoso, né? Você e sua família merecem. Seu pai é um grande, digo, cientista da cirurgia plástica e não discrimina a gente, né? Está sempre à disposição, orientando, inclusive, a gente de alguma forma, brilhantemente, né? Para recuperar coisas que a gente perdeu, né? Eu perdi um músculo reto abdominal numa cirurgia, gente. Não é fácil, entende? A gente passar por erros médicos, né? Perde o movimento, perde uma porção de qualidade de vida, e a gente ter, então, esse carinho, eu diria assim, né, de uma categoria médica, e vocês estão aí fazendo, né, um movimento associativo magnífico também daqui para frente. As pessoas vão saber daqui a pouco, né? E não como é que é assim? Se nós temos mais de 100 mil, e não sei quantos milhões de processos, inclusive por erros médicos no país, dizer que a pessoa quer ser oportunista para enriquecer ilícito e não olhar a pessoa com os exames, está na dúvida, faça uma perícia médica com o seu especialista, né, mas não condenar uma pessoa e passar a ainda violentar psicologicamente, querendo dizer que a pessoa quer se dar bem e enriquecer ilícito. Então, isso aqui, eu quero deixar junto da sua pessoa, essa sua simpatia e sabedoria, jovem, né, que as mulheres, quando na infelicidade passarem por coisas que molestem o corpo delas, não faz parte da cirurgia, e sim de um erro realmente, de um despreparo, que elas não deixem de lutar pelos direitos delas, né, porque nós temos que valorizar, são essas pessoas maravilhosas, né, veja, jovem, já vem um grande exemplo, né, que explicam para nós, que nos orientam, que falam o que é o correto, quais são os riscos, o que se deve fazer e o que não se deve fazer. Aí nós estamos diante de um grande e importante, né, espetacular médico ou médica que não está apenas querendo o faturamento de uma cirurgia, mas querendo nos deixar, né, consciente dos riscos, das continuidades, das vantagens, e, enfim. Então, eu acho que a senhora atingiu hoje, para mim, a nota máxima de comunicação popular. Muito obrigada. Que as pessoas precisam saber, né, do passo a passo, e se mantenham em contato conosco no Brasil, de vez em quando também vai ser uma honra, tá bom?
Fico feliz, Beth, estou à disposição. Um beijo para vocês, viu? Igualmente. Assim, minha gente querida, nós estamos terminando mais essa edição da TV Embelezar, dizendo que homens, mulheres, LGBTIQ+, criança, idoso, não interessa. Acha que precisa fazer algo para se sentir feliz? Recorra à cirurgia plástica estética, vá até os órgãos onde estão credenciados os médicos bons. Houve um erro, errar é humano, persistir no erro e maltratar a vítima é crime. Né? Então, vamos nos ater sempre nos que estão cadastrados e que têm bons conceitos, né? Perguntar sempre. E, infelizmente, as coisas acontecem, por um lado, né? Mas a gente pode, muitas vezes, sendo bem orientado, evitar que essas coisas venham nos trazer danos para o resto da vida, né? Então, é maravilhoso o que a senhora fez, muito obrigada mais uma vez, tá? Um grande beijo no coração, até a próxima edição da nossa TV Embelezar.